Olá pessoal, dando seguimento ao nosso curso básico de ultrassom, hoje vamos falar sobre o ultrassom do pescoço, mostrar o que ultrassonograficamente pode ser feito nessa região tão importante do nosso corpo. Os objetivos dessa apresentação são ajudar o estudante a identificar as estruturas mais importantes, como a traqueia, tireoide, cartilagens cricoide-traqueais, carótidas, as veias jugulares e os plexos nervosos. E com isso, dá algumas noções dos procedimentos que podem ser realizados com a ajuda do ultrassom, tais como intubação orotraqueal, punções venosas e obtenção de vias aéreas cirúrgicas e bloqueios regionais. O pescoço, bom, como todos nós sabemos, é uma região nobre, mas muito diminuta na sua circunferência. E a maioria das estruturas são bastante superficiais. Então, na avaliação anatômica, nós vamos ver que a poucos centímetros de profundidade vão estar todas as nossas estruturas de interesse. Na região posterior do pescoço, nós teremos mais a parte muscular e a parte óssea que não vão ser abordadas nessa apresentação. O tipo de transdutor que nós vamos usar é o transdutor linear de alta frequência, que tem uma boa resolução e uma baixa penetração de tecidos. Então, para ver tecidos superficiais e estruturas superficiais, ele se presta muito bem. Ao iniciar a avaliação do pescoço, a primeira estrutura que podemos notar e que serve como uma boa de referência é a glândula tireoide, né? Ela aparece como uma forma homogênea, com seu istmo no centro do pescoço e logo abaixo do seu istmo a traqueia. Nas suas laterais nós podemos ver dois vasos importantes, né, que são a artéria carótida comum e as veias jugulares, né, internas. Então, a glândula tireoide, para nós, na avaliação ultrassonográfica do pescoço, serve como um importante ponto de referência. Então, após identificar a glândula tireoide, podemos colocar o transdutor numa orientação longitudinal e começamos a ver as cartilagens traqueais, né, os anéis traqueais. Eles são essas áreas hipodensas, ovoides, e que abaixo delas vão estar essa lâmina branca aqui, que é a interface do ar, que está no interior da traqueia. Subindo mais cranialmente, nós encontramos uma área ovoide maior, que é a cartilagem cricoide, a membrana cricotireoídea e a cartilagem tireoide. No caso da necessidade de guiar vias aéreas cirúrgicas, esses pontos de referência podem ser usados tanto para fazer uma cricotireostomy como para guiar traqueostomias em pacientes mais obesos. Aqui nós vemos uma estrutura muito importante que está atrás da glândula tireoide, nem sempre visível, às vezes é necessário uma compressão maior do lóbulo direito ou esquerdo da glândula, e aí vai aparecer o esôfago, né? Importante estrutura que pode ser visualizada depois da pressão nesse local do pescoço. Vai nos ajudar a visualização do esôfago, por exemplo, para avaliar se uma sonda nasogástrica, um tubo nasogástrico foi colocado de forma adequada. Como o interior do esôfago geralmente é hipoecóico, se você tiver uma sonda, ela aparece como essa mancha branca aqui, fazendo uma discreta sombra acústica na sua parte posterior. Isso mostra que o tubo ou a sonda nasogástrica está bem posicionado, pelo menos está no esôfago. Uma outra situação bastante útil é usar como referência de novo a glândula tireoide, né? Aqui nós temos a traqueia com a sua sombra acústica, já que tem ar, você não vai ver nada passando, né? E aqui nós podemos observar o esôfago com uma sombra acústica que não é comum. Isso numa situação de intubação nós podemos definir isso como uma intubação esofágica. Então, o aparecimento de duas sombras acústicas, onde anteriormente só havia da traqueia. Se durante a intubação aparece uma segunda sombra acústica, isso quer dizer que você intubou o esôfago e não a traqueia do paciente. Uma forma muito simples e rápida de avaliar se a intubação foi correta ou não. Em relação aos vasos, de um lado e do outro do pescoço, nós vamos ter as carótidas, né? A artéria carótida comum à direita, a artéria carótida comum
À esquerda, elas são distinguíveis das veias jugulares internas porque elas têm um formato redondo, né? Elas são pulsáteis e costumam ter uma parede mais espessa. Já as veias jugulares, elas podem ser ovoides, podem ser maiores, podem ser menores, de acordo com a pressão exercida, como está a volemia do paciente e como está a posição também do paciente. Os pacientes que estão mais hipotensos, graves em terapia intensiva, nem sempre é tão simples diferenciar os vasos do pescoço. Então, algumas dicas de como diferenciar as artérias carótidas das veias, né? É que a artéria geralmente é pulsátil, a artéria tem uma forma redonda, diferente da veia jugular que tem uma forma mais ovoide. As paredes da artéria geralmente são mais grossas. A veia pode mudar de tamanho com a respiração, com o movimento ventilatório e com a posição do paciente. Geralmente as veias são compressíveis, elas desaparecem quando você faz uma pequena compressão, a menos que, claro, tenha um trombo no interior da veia. Isso é uma situação que nós vamos explicar em aula futura, quando estivermos avaliando tromboses venosas profundas. E por fim, uma outra forma de avaliar é usando o modo Doppler para ver qual é o sentido do fluxo e qual é a velocidade do fluxo no interior desses vasos. Aqui, por exemplo, nós temos do lado esquerdo um Doppler de artéria, né, da artéria carótida, e à direita um Doppler da veia jugular interna, né. Vejam, por exemplo, que a aceleração arterial com picos sistólicos é bem diferente da onda venosa, que é mais monótona, né? A onda de Doppler venoso ela é bem monótona, bem um fluxo constante e de pouca variação, diferente do arterial. Isso é uma das formas de se diferenciar a artéria e veia. Aqui um exemplo de uma punção venosa central guiada por ultrassom. Temos primeiro uma visão transversal, na direita temos uma visão longitudinal com a inserção de um guia, né? Um guia, após a punção, foi passado um guia para passar o catéter venoso. Aqui nós temos a veia jugular interna direita. Essa imagem branca no seu interior é o guia, sendo visto de forma transversal, e longitudinalmente o guia entrando aqui. Posteriormente, vamos colocar o acesso venoso, colocar o catéter sobre o guia. Uma outra estrutura que não está propriamente no pescoço, mas que pode ser visualizada se descermos um pouquinho mais no nosso transdutor, abaixo inclusive da clavícula, são artérias e veias subclávias, né? E o uso do ultrassom pode ajudar bastante na punção segura desses vasos. Lembrando que próximo à veia subclávia, você vai ter a pleura, né? Fazendo com que usar o ultrassom aumente bastante a segurança, pois você vai ter espaços bem reduzidos com estruturas nobres muito próximas. Aqui à direita nós podemos ver de novo a veia subclávia, né? A veia subclávia sendo cateterizada aqui com uma agulha no seu interior, onde posteriormente vai ser colocado um fio guia e passado um catéter de subclávia. Uma outra situação que é útil a avaliação ultrassonográfica do pescoço são os bloqueios regionais, principalmente quando você tem a intenção de fazer procedimentos locais no ombro ou no pescoço, até na face lateral do pescoço até a região da orelha. Os bloqueios regionais podem servir para você evitar de fazer uma anestesia geral. Aqui temos um exemplo, um paciente com abscesso deltoide, sendo usado o ultrassom para guiar um bloqueio interescalênico, que vai fazer analgesia de toda a região do ombro e clavícula. Um outro bloqueio bem simples é o bloqueio do plexo superficial cervical, que ele vai ajudar na analgesia de toda essa região supraclavicular, lateral do pescoço até auricular. É um bloqueio que pode ser usado, por exemplo, antes da punção venosa central. Você pode fazer analgesia aí de toda essa região onde você vai fazer a punção venosa central, principalmente quando você vai cateterizar a veia jugular interna. Como é que é feito? Você vai usar ultrassom para achar o plexo cervical e vai injetar lidocaína, 1 ou 2%, pode ser com ou sem epinefrina, e aguardar alguns segundos até que seja feita a analgesia, e após isso vai fazer a sua
seu procedimento sem maiores problemas. Aqui temos então a sequência de um bloqueio do plexo cervical superficial, né? Esse aqui é o primeiro local que nós vamos procurar, vai ser a observação da artéria carótida e veia jugular, localizando um pouco mais superficial o músculo esternocleidomastoide. Nós vamos escorregar lateralmente o nosso transdutor até que cheguemos a essa borda do músculo esternocleidomastoide. Então aqui está a borda do músculo, a borda lateral, e logo abaixo dela vai estar o plexo superficial cervical, já um pouco mais longe dos vasos da veia e da artéria carótida, da veia jugular interna e da artéria carótida. Esse plexo aqui está em torno de 2 centímetros de profundidade, 2, 3 no máximo, então uma punção super simples, né? Onde nós vamos injetar lidocaína, e aí nós vamos ter analgesia de toda essa parte supraclavicular, região lateral do pescoço até a orelha. Nós vamos ter uma boa analgesia dessa região, também muito interessante para usar para analgesia de fratura de clavícula, por exemplo. Aqui nós podemos ver a injeção bem superficial da lidocaína, né? Aqui a agulha entrando, essa parte mais branca é a agulha, em volta dela que está pretinho aí é o anestésico lidocaína, né? Sendo infundida para esse bloqueio. Espera-se alguns segundos e você vai ter um bom bloqueio que vai durar aí de 40, 50 minutos e vai ser o tempo de você fazer a sua punção venosa central ou fazer uma analgesia, como eu já falei, de pacientes com fratura de clavícula. Então, em relação a pescoço, essas são as potencialidades do uso do ultrassom. Claro, eu não falei, por exemplo, do ultrassom que é feito ambulatorialmente para avaliar espessura de carótida, obstrução de carótida. Isso aí são ultrassons, são exames não feitos em point of care, são exames radiológicos, devem ser feitos pelos radiologistas para avaliar a patência de carótidas, por exemplo, nos casos de AVC isquêmicos. Essas são várias as potencialidades, eventualmente pode surgir mais e a gente vai atualizando vocês. Espero que tenham gostado e até as próximas apresentações.